Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Antes de começarmos, eu peço para você que deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para nós alcançarmos mais pessoas e no final, comenta aqui abaixo o que você achou da meditação. Hoje nós iremos ler e meditar o Evangelho escrito por João, capítulo 6, verso do 1 ao 15. E está escrito assim: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Bom, o Evangelho de hoje nos traz 3 princípios muito importantes sobre o caráter de Deus e a grandeza da sua obra aqui na Terra. Começando por uma situação bem peculiar naquela época, que era a fome, Jesus se depara com uma multidão que seguia ele pelo caminho justamente por aquilo que ele fizera nos dias anteriores para as pessoas, curando, libertando de demônios e vários outros milagres que ele fazia. Uma coisa que chama a atenção de Jesus e que, entre aspas, o preocupa, é o que ele iria fazer para aquela multidão que buscava ele há dias por um milagre, sendo que eles necessitavam muito mais do que o milagre. Eles necessitavam de algo muito básico, algo muito essencial, que é o pão de cada dia, o alimento de cada dia. Portanto, Jesus pega Filipe e pergunta: Onde vamos comprar pão para que essas pessoas comam? E Filipe, olhando as coisas naturais ali, diz que nem 200 moedas de prata seria o suficiente para entregar um pedaço de pão para cada uma daquelas pessoas ali. O Evangelho vem contando para nós que André, o irmão de Simão Pedro, aparece com um menino. E um detalhe muito importante, que eu não sei se você percebeu, o Evangelho diz que tinha 5.000 homens sentados ali na relva. O Evangelho não diz mulheres, crianças, mas quem André traz para Jesus? André traz para Jesus um menino, uma pessoa improvável no meio daqueles 5.000 homens que não estava sendo contada, mas que trouxe o recurso necessário para alimentar ali uma multidão. Portanto, o Evangelho nos ensina que Jesus usa dos improváveis, dos recursos improváveis para prover na nossa vida aquilo no qual Ele tem como propósito em nos ajudar, em fazer nós alcançarmos. E aqui um menino, trazendo 5 pães e 2 peixes. E por meio desses recursos que o menino traz ali, o improvável traz para Jesus, ele consegue alimentar uma multidão de 5.000 homens e número de mulheres e crianças que o Evangelho não retrata ali. E a história vai discorrendo e o Evangelho vem contando para nós que, mediante aquela situação ali, sobra vários alimentos, vários pedaços de pães e que os discípulos precisam recolher. Esse ponto do Evangelho nos mostra que Deus, Ele não é um Deus de miséria, Ele não é um Deus de escassez, que está disposto apenas a oferecer migalhas para nós, mas Ele é um Deus que oferece grandes coisas, uma vida em abundância para aqueles que confiam na sua graça. Este é o Deus que nós servimos, um Deus abundante. Jesus mesmo diz no seu Evangelho:
eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Este é o segundo princípio que a palavra de Deus vem nos mostrar. Primeiro, que ele usa de recursos improváveis, e segundo, que ele não é um Deus de miséria. Em terceiro, ele mostra que Deus, ele não é um Deus que se alegra com a pobreza. Às vezes a gente tem o falso engano de que para Deus gostar mais de mim, eu preciso ser um coitado, um autopiedoso, uma pessoa pobre, mendiga. Mas não é assim. A gente tem essa falsa ideia de que eu preciso ser pobre, um coitado, para Deus gostar mais de mim. Muito pelo contrário. O propósito de Deus é que você seja alguém abundante, que tenha a ofertar em demasia para promover e cumprir a promessa de Deus nas Sagradas Escrituras, que Ele cuidará dos necessitados, dos pobres e dos carentes. Portanto, hoje nós saímos daqui dessa meditação com 3 ensinamentos. Primeiro, que Deus usa dos improváveis. Segundo, que Ele não é um Deus de miséria. E terceiro, que Deus ele não ama somente os pobres e que eu preciso ser um pobre miserável para que Ele me ame mais. E agora, com esses 3 princípios que nós aprendemos aqui nessa meditação, nós conseguimos enxergar o sacrifício de Jesus de uma maneira diferente. Deus, Ele não se contenta com apenas essa vida que nós vivemos aqui, mas Ele quer para nós uma vida de abundância. Portanto, o sacrifício de Jesus veio para nos trazer uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Então aqui fica a pergunta: o que você tem feito nessa vida aqui agora que vai contribuir para que a sua vida eterna com Deus seja de fato satisfatória? O que você tem feito aqui e agora? Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Foi um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra novamente. Um grande abraço e até mais!